Olá, estou escrevendo isto pois eu realmente estou desesperado. Mês passado soube que minha namorada estava fazendo o tal jogo da baleia azul. Eu tentei fazer de tudo, acredite, mas não consegui impedir essa tragédia. Minha namorada sempre teve poucos amigos, era solitária, igual a mim. Eu a conheci em um grupo no Facebook sobre creepypastas. Nós começamos a conversar e, as horas, pareciam minutos quando falava com ela. Nós conversávamos sobre diversos assuntos, desde política, games, séries. Era fantástico como a gente se dava bem e tínhamos gostos parecidos. Pela primeira vez eu achara alguém parecido comigo e que gostava dos mesmos assuntos. Não demorou muito para as conversas ficarem mais quentes. Quando perguntei a ela em qual cidade ela morava, ela disse que morava na cidade vizinha minha. Eu não havia acreditado nisto. É muita coincidência isso. Eu não acreditava muito nessas coisas de destino, mas estava começando a acreditar. E ainda para melhorar, ela tinha 17 anos. Eu era apenas um ano mais velho que ela na época. Eu trabalhava em uma pequena loja no shopping. Não demorou muito para que em um domingo a gente combinasse de se ver. Não perdi tempo. Peguei meu carro que eu havia acabado de comprar. Não era grande coisa, mas para um cara de 18 era pura ostentação. E achava que podia impressionar ela com aquilo. Escolhi justamente aquele domingo, pois sabia que meus pais não estariam em casa. E o resto, você já pode imaginar. Cara, ela era incrível. Depois de um certo tempo, nós começamos a namorar. Se passaram 2 anos, até mês passado, data que começou a ocorrer esses fatos. Nossa relação estava em crise, mas mesmo assim, eu a amava. Já estava há 4 dias sem falar com ela por conta de uma briga. A partir daí, jurei nunca mais brigar com ela. Ela também ficou todo este tempo sem entrar em nenhuma rede social. Até que um dia, encontrei ela online. Lembro-me que escrevi um texto grande, me desculpando com ela e demonstrando o quanto eu estava arrependido. E ela respondeu apenas um breve e seco ok. Então ela me chamou para ir na casa dela. Eu me troquei e fui para a casa dela. Quando entrei lá, reparei que ela estava muito magra. Fiquei chocado de como uma pessoa consegue emagrecer tanto em apenas 4 dias. Ela me deu um beijo e perguntou: "O que foi, amor? Alguma coisa errada?" Eu disse: "Não, nada", e dei uma disfarçada. Começamos a assistir um filme na casa dela. Pude ver que havia um caderno no sofá. Fui em direção a este caderno e vi uma série de desenhos bizarros e suicidas. Fiquei pasmo e o que mais me chamou a atenção era que havia só um desenho colorido no final deste caderno. E era uma baleia pintada de azul. Eu perguntei a ela o que eram aqueles desenhos. Ela ficou calada. Então, repeti a pergunta mais uma vez. Ela disse que estava fazendo o jogo da baleia azul. Eu pedi para ela parar com este jogo. Falei que isso era bobagem, mas ela disse que não podia. Ela disse que alguém estava observando e sabia tudo o que ela fazia ou deixava de fazer. Eu disse que iria chamar a polícia, mas ela me implorou e começou a chorar. Disse que se eu fizesse isso, ela me odiaria pelo resto da vida. Diante de tal reação, fui incapaz de fazer algo. Então disse: "Ok, mas como esse tal jogo funciona?" Eu não entendi direito, mas precisava-se obedecer a 50 regras ditadas por algum louco. Ao olhar para o pulso dela, reparei que o pulso dela estava todo cortado. Então perguntei se aquilo fazia parte do jogo. Ela disse que havia sentido a minha falta e que se havia se cortado. Eu não acreditei muito na palavra dela. Então eu pedi mais uma vez para que ela parasse com aquele maldito jogo. Mas os próximos dias iriam ser ainda mais tensos. Alguns dias depois, ela foi demitida por justa causa do trabalho dela, pois havia arrancado um tufo de cabelo de uma de suas amigas. Inclusive, essa ficou com uma pequena parte calva. No outro dia, sua mãe comentara que quando havia chegado em casa, encontrou sua filha que estava parada na borda do telhado. Quanto mais eu implorava para ela parar com esse jogo, mais as coisas pioravam. Lembro-me como se fosse ontem.
O pai dela ligou para mim nervoso, dizendo que eu estava com a filha dele e que ela disse que iria vir à minha casa. Fiquei muito preocupado, passei a noite toda em claro. Quando, aproximadamente às 6 horas da manhã, ela me ligou e pediu para eu ir buscá-la. Ela reclamava que estava com muita fome e frio. Sem perder tempo, eu fui direto para este lugar que era meio longe e a neblina também atrapalhava. Ela estava em um campo cheio de árvores. Não sei se posso chamar de floresta, pois o lugar nem era tão grande assim. Ela estava tremendo de frio e com o rosto todo arranhado. Não sei se foi ela ou algum animal que fez aquilo. Então, dei o meu casaco a ela e enquanto a levava para casa, perguntei a ela o que eu podia fazer para que aquilo parasse. Ela disse que o único jeito era se alguma pessoa entrasse no lugar dela. Então, sem pensar 2 vezes, eu topei em fazer aquilo. Eu a obriguei a passar o contato do curador para que eu pudesse trocar de lugar com ela. Entrei em contato com esse tal curador e então o filho da puta disse que eu teria que realizar uma série de ordens. Eu topei essa loucura pois, em minha cabeça, estava tudo planejado. Eu iria fazer montagens no Photoshop e mentir sobre ter cumprido essas ordens. Minha Anne estava do meu lado chorando e dizendo para que eu não fizesse isso. Eu olhei para ela e disse, calma, eu sei o que estou fazendo. A única exigência que eu fiz a este curador foi para que ele a bloqueasse. A primeira prova era desenhar uma baleia azul no braço. Como eu sabia mexer no Photoshop, fiz uma montagem e mandei a este lunático. O filho da puta disse, você não cortou o braço de verdade. Eu estou lhe observando. Não importava quantas montagens eu mandava a ele, ele sempre sabia que era mentira. E disse que, mais uma montagem, ele trazia Anne de volta ao jogo. Sem alternativa, tive que cortar meu próprio braço e desenhar uma baleia. E desta vez, o miserável sabia que era verdade. A segunda ordem foi para que eu fosse a um cemitério e quebrasse a lápide de um morto chamado César Augusto. Então, no outro dia de madrugada, mandei uma mensagem para ele dizendo que tinha cumprido a ordem. No outro dia, ele me respondeu, você não cumpriu a ordem, está a me desobedecer. Caso faça isso de novo, sua namorada volta pro jogo, entendeu? Senti minha espinha gelar ao ler aquilo. Como ele podia saber dessas coisas? Este jogo é realmente sério. Então, fui ao cemitério e a cova estava exatamente onde ele disse que estaria. Tentei quebrar a lápide com o pé, mas ela saiu da terra. Então, quebrei-a com uma marreta que havia levado. No começo, as ordens eram simples, como fazer alguma dança esquisita, fazer pesquisas para entregar a estes curadores ou pichar alguma parede. Mas depois, os desafios começaram a ficar cada vez mais difíceis, como andar pelado na chuva, me torturar, bater em pessoas que nunca vi na vida, beber sangue de pombo. Estava cada vez mais difícil de realizar essa série de 50 ordens. Quando cheguei na última, ele disse para me subir no telhado mais alto e me suicidar. É claro que eu não podia cumprir esta ordem. Então, apenas disse que iria fazer aquilo e fiquei uma semana sem entrar no Facebook. Quando voltei a entrar, eu vi uma série de mensagens que não havia respondido. Então ele me viu online e disse, você só terá sua namorada de volta caso cumpra a última ordem ou traga outra pessoa para o jogo. No mesmo momento que li isto, peguei meu carro, fui direto para a casa de Anne. Ela não estava mais lá. Eu perguntei aos pais dela se eles sabiam onde ela estava, e nada. Fiquei sentado o dia todo na frente da casa dela na esperança de que aquilo fosse mentira. E já deram 11 horas da noite e nenhum sinal dela. Podia até ouvir os pais dela discutindo preocupadas com ela da rua. No outro dia fomos à polícia prestar queixa. E estou até agora esperando ela voltar. Mas eu imploro, se tiver alguém aí que queira jogar o jogo da baleia azul, por favor, fale comigo. Por favor, eu já estou desesperado. Eu quero minha Anne de volta. Por favor. Eu imploro. Por favor. Ou pelo menos, compartilhe esse relato, para que mais pessoas possam ver e, quem sabe, alguém possa encontrar ela.